Olá, amigos. Eu resolvi fazer este vídeo de gravação a fim de poder estar passando para vocês um pouco em relação ao meu testemunho, porque nós sabemos que todos aqueles que o Eterno Pai chama possuem em si um testemunho para contar, algo para compartilhar do seu crescimento, da sua vida espiritual, de todas as vezes que foi livrado. Nós sabemos que o Eterno Pai, ele possui um chamado individual, mas importante, para cada ser humano que ele escolheu aqui na Terra. Isso só não basta ser apenas um ser humano, ser um ser vivente, mas sim ser alguém com um chamado, ser alguém que pertence ao seu povo de Acharada. Então, é muito importante, eu estar deixando isto bem claro que desde o princípio nunca tive dúvidas do meu chamado quando eu comecei a caminhar verdadeiramente na fé, quando eu tinha aí os meus 18, 19 anos, e estou aí até hoje só aprendendo, só caminhando, só crescendo no Rawak HaKodesh. E nós sabemos que o nosso Eterno Pai possui para cada um chamado individual, mais importante. E assim ele vai edificar a casa do Mashiach na vida de cada um. E eu tinha, quando tudo isso aconteceu, o primeiro sonho-visão que eu tinha, que foi algo extremamente forte. Eu vou estar entrando em detalhes aqui. Eu tinha aproximadamente aí uns 22 ou 23 anos, isso faz aí, né? Uns 7, 8 anos atrás. Que eu, nessa época, eu já guardava o Shabat, mas no meu entendimento, na luz que eu possuía ali, eu guardava o Shabat correto. Eu guardava o sábado gregoriano, né? Mas eu era uma pessoa que, apesar de guardar o sábado gregoriano e acreditava que guardava o verdadeiro sábado da criação, eu era uma pessoa que vivia segundo a luz que eu tinha, que Elohim tinha me dado naquela época. E eu sempre fui uma pessoa que, desde novo, eu sempre li bastante as escrituras, mas só não bastasse fazer a leitura das escrituras, eu sempre fui uma pessoa que lia bastante livro referente às escrituras, referente à escatologia, referente à profecia dos fins dos tempos, referente a tudo, qualquer tipo de tema referente às escrituras. E isso daí foi por quase uma década na minha vida que eu estou nisso. E eu tinha, voltando lá, eu tinha os meus 22, 23 anos quando eu tive, eu não sei na verdade explicar se foi exatamente, foi um sonho. Eu gosto de dizer que é um sonho visão, é um sonho que você vive, é um sonho vívido, que você sente tudo como se você estivesse vivendo aquilo, ou se realmente foi uma visão que eu tive. Pelos detalhes vocês vão conseguir entender que eu estava em um lugar, eu não conseguia ver absolutamente nada em volta, porque havia muitas neblinas, entendeu? Eu apenas conseguia ver o que estava vindo na minha direção. E o que vinha na minha direção possuía uma luz muito azulada, possuía asas, e foi se aproximando de mim com aquela luz bem forte. E o rosto não era totalmente iluminado. O rosto possuía uma iluminação somente do nariz até a testa. Só que eu conseguia ver nitidamente o seu maxilar, conseguia ver a sua boca, eu conseguia ver seu nariz. Eu não possuía pelos faciais no rosto. Possuía o rosto muito liso. Muito liso, não é? A gente está acostumado a ver, né? De um homem com barba cheia, não, era um rosto liso. E aquele rosto, quando eu vi isso, foi imediatamente, era como se o meu consciente, o meu subconsciente, na verdade, já soubesse
que era aquilo que estava na minha frente. E quando este ser celestial radiante de luz azul, ele chegou perto de mim. Eu não consigo me lembrar também de uma informação importante. Eu não consigo me lembrar de ter visto vestes, eu só vi iluminação. A única coisa que era bem nítida ali era referente ao rosto, da parte do maxilar, do nariz. E este ser aí celestial, ele chegou perto de mim. Foi exatamente naquele momento eu caí, como se tivesse debruçado aos pés dele, e só vinha uma coisa na minha cabeça naquele momento. E eu falo para ele estas seguintes palavras. Eu não esqueci as palavras que eu disse para ele. Eu lembro como se eu tivesse tido essa visão hoje. Eu disse assim para ele: por favor, eu preciso que me tire deste mundo. Ou quando vai me tirar deste mundo? Mais ou menos assim, neste sentido, as minhas palavras para ele. E ele não me dá resposta. Eu pensei em ouvir alguma coisa que ele dissesse com voz, mas ele simplesmente não disse nada para mim. Quando eu disse isso para ele, quando ele me tiraria do mundo, ou para ele me tirar do mundo, ele simplesmente chegou o rosto, aquele rosto brilhante, bem próximo a mim, como se a gente tivesse conversado assim, face a face. Ele chegou bem próximo, e ele era alto também, né? A pessoa ia aí uns 3, 4 metros de altura. Ele era alto, que ele teve que abaixar um pouco para chegar perto de mim. E ele chegou aí com a sua face perto de mim, em resposta ao que eu tinha pedido para ele. Ele sorriu para mim, que eu conseguia ver nitidamente o maxilar, os lábios dele. Ele sorriu para mim, o rosto bem perto, e havia na mão dele uma caixa. Não me lembro exatamente a cor que era, não sei se era um vermelho, eu não consigo me lembrar, uma luz dourada, eu não consigo me lembrar. E nessa caixa que tinha na mão dele, que ele me deu, havia uma trombetinha. Uma trombetinha, era a princípio pequena. Eu consigo me lembrar dela. Ela possuía uma cor de ouro. Ela brilhava, né, por causa da sua luz radiante. E eu não entendi aquilo, porque que ele não queria me tirar do mundo. Ele simplesmente me deu uma trombetinha para me tocar. Isso é o que eu estava entendendo na hora. E nesse sonho, visão, eu pego essa trombetinha. E eu me vejo, depois que eu pego essa trombetinha, numa enorme praça. Era uma praça bem grande, mas só havia luz aonde eu estava. E eu estava com essa trombetinha, soando essa trombetinha. E o mais interessante é que, depois de tudo isso, eu não consigo me lembrar se isso daí fosse uma parte extensa do meu sonho e visão que eu estava tendo, ou se era o anjo que tinha me mostrado isso naquele momento. Eu não entendi ainda, porque foi uma coisa dupla. Ao mesmo tempo que eu estava ali com ele, eu estava neste lugar. Então eu acredito que o meu entender fosse que ele me mostrou isso que eu estou contando agora, que eu estava numa praça e havia somente iluminação onde eu estava. E eu conseguia falar diversos idiomas, e pessoas de diversos idiomas conseguiam me entender nitidamente. Então foi quando eu acordei. E nisso, quando eu acordei na época, eu tinha que acordar entre 6 horas da manhã para ir ao trabalho. Eu acordei, eu senti, eu estava me sentindo como se eu não estivesse no mundo. Eu estava me sentindo realmente como se eu tivesse sido transportado para um lugar diferente, com uma atmosfera diferente. Para um lugar que eu não sei se é exatamente o lugar ou é a presença que aquele ser celestial me trouxe, mas era como se toda a essência dele tivesse sido direcionada a mim. Eu me sentia bem perto dele. Eu me sentia muito bem. E quando eu acordei, era como se eu estivesse no céu e tivesse sido trazido de volta para a Terra. Porque eu abri meus olhos e vi que este mundo é apenas trevas.
Tinha um vazio enorme, como se eu tivesse passado uma eternidade com esse ser angelical e eu me separei dele ali naquele momento. E isso daí, primeira coisa que eu senti quando eu acordei, uma tristeza bem profunda. E só não bastasse isso, eu estava com meu corpo vigorado, eu estava forte. Era como se eu estivesse 20 quilos a menos no meu corpo. Eu estava leve, eu estava forte, eu estava com disposição, eu não estava cansado. Não havia sono nenhum em mim. Eu estava completamente disposto, eu andava e não me cansava e percorri toda a minha jornada de trabalho e eu não me cansei. Eu não me cansei. Então, depois de tudo isso, eu percorri toda a minha jornada de trabalho, voltei para minha casa e era como se eu não tivesse ido trabalhar. Eu havia ainda, até o anoitecer do mesmo dia, eu ainda estava vigorado e bem forte. Então isso daí representa realmente que quando o Eterno Pai ele quer comunicar referente a alguma coisa ou quer dar alguma visão, algum aviso, ele fará o possível, ele fará o necessário para dar. E desde esse tempo em diante que eu recebi essa trombetinha, o meu entendimento em referente às escrituras aumentou. Era como se você estivesse lendo um livro e você não entendesse nada que fala naquele livro. E alguém chegasse para você, te vendesse uma fórmula e você bebe aquela fórmula. Aí você começa a ler o livro e você entende tudo que está ali. É magicamente. Desde aí, o meu entendimento referente às escrituras, o meu entender aumentou bastante. E passou alguns anos, se eu não me engano, passou 1 a 2 anos, eu aprendi referente ao verdadeiro Shabat. E eu tenho outros testemunhos e experiências espirituais também, que pode ser que no futuro aí próximo eu venha compartilhar com vocês referente a como que eu descobri que nós estamos sendo enganados pelo calendário. E muitas outras coisas também. Eu já tive aproximadamente aí uns 2, 3 anos também, eu tive um outro sonho, visão também. Pode ser que futuramente eu possa estar contando. Foi extremamente bom. E esse é o meu testemunho, tá? É por isso daí que o meu canal, né, se chama Sétima Trombeta e tem lá a imagem, o desenho do canal, é um homem com uma trombeta ali soando, a lua cheia ali, isso daí tá bem referente também a um sonho que eu tive também referente à lua cheia. E é por causa disso, eu acredito assim que eu possuo um trabalho para fazer ao Eterno Pai. E independente se você acredite ou não neste meu sonho, ou se você acredita ou não nas coisas que eu falo aqui no meu canal, porque eu recentemente escolhi alguns vídeos meus porque eu voltei a estudar algumas coisas aí antigas referente à linguagem abaraiate, o palo-hebraico, e aprendi bastante coisa nova que em breve eu estarei trazendo aí no meu canal também, referente aos nomes separados, tá? No nome do Pai e do Filho, que para muitas vezes não pode parecer importante, mas é muito importante para a salvação, ainda mais agora que nós já estamos aí no tempo do fim, que já começou o tempo do fim. Nós sabemos aí, né, quem acompanha o meu canal e o meu calendário, falta muito pouco para que as coisas aconteçam. Então esse é o meu testemunho, que o Eterno Pai, o Abaor, o Pai das Luzes, possa guardar cada um, e aquele que tiver um propósito especial para com o Eterno Pai, você pode ter certeza que Ele irá proporcionar tamanha experiência no mundo invisível também, assim como Ele proporcionou para mim, Ele pode proporcionar para você também. Então fique em Shalom, esse é o meu testemunho, e acompanhe o canal, se inscreva no canal, quem não foi inscrito, e em breve aí estarei trazendo novas novidades nele.